estamos ao vivo também no Instagram, estamos ao vivo no YouTube. No YouTube ainda não estamos ao vivo, vou subir depois. Mas no Instagram a gente está ao vivo, no Facebook. E a gente está transmitindo essa rádio pela Rádio Belém FM, é uma rádio web. No link da minha bio a gente consegue o endereço aqui para acessar a rádio, porque a rádio é um pouquinho diferente. Olha só, o pastor Ricardo já entrou, minha mãe de Lages. Oi, mãe, vai me acompanhar? Quem quiser mandar um salve, pedir uma música, vai lá no Instagram, porque é mais fácil, porque o meu WhatsApp não funciona aqui. Às vezes, olha, já reiniciei ele várias vezes, agora entrou de novo. Depois, se eu conseguir, eu passo as nossas vinhetas aqui, porque é uma luta, gente. Como é uma luta, o que a gente faz? O que é a nossa arma, né, com relação às lutas? A gente vai fazer uma oração já. Vamos começar com aquilo que eu já deveria ter feito. Na verdade, eu já fiz a entrada aqui, mas eu vou pedir para vocês que vocês entrem comigo nessa energia, né? Nesse pensamento, com esse coração aí. Vamos entrar na frequência de fazer uma oração aqui para abrir os nossos trabalhos e também para que a gente possa iniciar o nosso dia. Pai querido, Pai amado, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Lhe entregamos, Senhor, o nosso dia, pedimos que o Senhor vá à frente de tudo, que o Senhor coloque, né, seus anjos em volta da nossa casa, que o Senhor coloque seus anjos em volta da nossa casa, dessa rádio, que tudo aquilo que impede de verdade de acontecer, de funcionar, de chegar a palavra nos corações de quem está aí tão longe, que tudo aquilo que impede caia agora em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Nós lhe pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, e que tudo que saia daqui seja para edificar a vida de cada um. Abre nossos corações, Senhor, nossa mente, nosso espírito, para que a gente possa receber essa palavra, que a gente seja de verdade edificado com ela. Pai, nós te damos graça e cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor está à frente desse projeto, Pai, porque esse projeto é do Senhor. Nós lhe agradecemos no nome santo de Jesus, amém. Agora sim a gente vai iniciar. O pastor Ricardo dizendo, Deus abençoe a todos os ouvintes, amém. Deus abençoe a todos os ouvintes. A gente está lendo Provérbios, né? Normalmente eu abro a live dizendo o que eu estou fazendo, porque as pessoas não têm muita paciência de escutar, né? Então, a gente está lendo Provérbios e nós estamos nessa missão, nessa jornada do conhecimento. Provérbios foi escrito há quase 3.000 anos por Salomão. Deus apareceu a Salomão num sonho e ele perguntou, o que você gostaria que eu te fizesse? E aí, Salomão pediu, Senhor, eu gostaria de ter sabedoria para cuidar bem do meu povo. Ele já era rei de Israel, foi o último rei de Israel, um Israel ainda que não tinha sido dividido, e Deus disse, porque você fez um pedido que agradou meu coração, né? Porque você não pediu algo para você, eu vou te dar a sabedoria que você quer e todo o restante. E aí já está o grande primeiro ensinamento, né, que a gente tem nessa situação. Quando a gente for pedir algo para Deus, a gente tem que entender que Deus se agrada daquilo que derrama em outras pessoas. O que Deus mais ama, né? Deus ama as pessoas. Então, quando a gente for fazer um pedido, a gente tem que entender que Deus não vai dar as coisas especificamente para a gente. Ele vai dar algo que reverbere na vida de outras pessoas, né? Salomão foi extremamente sábio. Lá em 1 Reis, Deus falou, não houve nunca um homem tão sábio quanto você, e nem haverá de ter. Então, a promessa aqui é uma promessa de Deus, dizendo que não tem alguém mais sábio, nunca houve e nunca haverá. Então, a promessa de Deus, né? E a promessa de Deus, a palavra de Deus é o que há de mais sério. Então, nós estamos nessa jornada. Provérbios tem 31 capítulos, e aí é para a gente ler, né? Curiosamente, 31 capítulos, então todos os dias, qual é a nossa missão? É ler um capítulo de Provérbios. E tem tanto ensinamento, o de hoje tem 30 versículos, então um capítulo tem 30 lições. Então, nosso convite aqui, nesse período que nós iremos passar junto, e aqui é um programa de ensinamento, tanto que o nome do nosso programa é ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. Aqui o desejo é que vocês aprendam coisas novas, né? Ou melhor, aquilo que a gente já sabe, transforme a sua vida e transborde aquilo que você está aprendendo, né?
na frente de outras pessoas. Então, é esse, junto com as pessoas que você ama. Então, esse é o objetivo, que a gente seja aquele que vai transbordar a sabedoria para as pessoas que a gente ama, tá? Vamos lá, então. Dito isso, vamos começar aqui na nossa leitura de Provérbios. Provérbios 1, vamos lá, minha gente, Provérbios 1. O vinho é zombador e a bebida forte. Deixa eu abrir, eu tô com a minha Bíblia online aqui, mas eu gosto dela no físico. Vamos abrir. Vamos lá. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Eu vou ler e vou explicando, né? Mas aqui eu gostaria de me ater um pouquinho, porque as pessoas perguntam, né? Por que os cristãos não tomam, né? Será que é pecado nós tomarmos bebida forte, bebida alcoólica? Como é que é essa situação? Então aqui a gente vai falar um pouquinho, depois a gente continua na leitura, porque nós precisamos ensinar as coisas, né? Então, na verdade, olha só, o que esse versículo ele alerta, né? Ele alerta, olha, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido pela bebida, que não tem o controle da bebida, que é vencido por eles, não é sábio, né? A gente vê, né, até na nossa situação de família, que toda vez que tem bebida junto, não dá certo. Vocês já perceberam? Tem aquelas festas de final de ano, sempre tem uma confusão e sempre tem a bebida junto. Porque as pessoas não têm o controle. Então, se eu não tenho o controle, que eu saia de perto daquilo que eu não tenho controle, né? Tudo aquilo que eu não controlo me controla. Então, tudo aquilo que eu não tenho controle é o meu Deus. Quando você não controla, né, a bebida, se abstenha dela, né? A Bíblia fala que, na verdade, não existe, não está dizendo é pecado beber. O que está dito, que diz na Bíblia, é pecado embriagar-se, inebriar-se, é pecado entorpecer-se, isso é pecado, porque isso tira, né, o nosso discernimento, faz com que a gente seja menos sábio. Toda vez que a gente, né, não está diante do... se a gente já está sóbrio, já é difícil lidar com as coisas, imagine quando a gente está embriagado, quando a gente está sob o efeito de alguma coisa, né, uma droga ou uma bebida. Aqui, quando a gente fala do vinho ou da bebida forte, a gente pode pensar também nas drogas, é a mesma coisa. Então, as drogas, na verdade, são ilícitas até na lei do homem, na lei natural, na nossa lei aqui, no Código Penal, as drogas são ilegais. A bebida não é ilegal no nosso código, mas a gente observa o quanto, né, quanto problema familiar, quanto problema com, né, a Lei Maria da Penha, que, né, quanta intriga, quanta confusão, até homicídios acontece por conta da bebida. Então, gente, não há como não há como dar certo se a gente não tem o controle. E por quê? Quais são as razões, assim, que o cristão se abstém de tomar, né? Primeiro, porque ele foge, né? O cristão, ele foge da aparência do mal. Janice, se eu não tenho... olha, uns 25 anos atrás, eu trabalho no judiciário e eu trabalhava com um juiz que ele dizia tudo aquilo, ele dizia exatamente o que eu falei, tudo aquilo que você não consegue controlar, controla você. E aquilo ficou muito preso na minha cabeça. Hoje ele até é pastor. Então, quando eu não conseguia me controlar, até com a alimentação, se eu não consigo me controlar, eu tiro da minha frente. Então, por que o cristão se abstém de tomar? Para evitar a não fazer a escolha certa, né? Nós precisamos sempre estar pensando no caminho reto do Senhor. Se eu não tiver discernimento porque eu estou embriagado, ou porque às vezes um copo, um gole, tanto que já pega, né? O álcool, né? Com 2 goles de cerveja já pega no bafômetro. Se já pega no bafômetro, imagine se já pega no bafômetro, é porque o teu discernimento já se perde. Então a gente evita essas tentações, a gente foge, né, da aparência do mal. Por que o cristão ainda se abstém? Porque ele gosta de dar um bom testemunho, dizendo, olha, eu optei pela abstinência para ser um exemplo de cuidado e amor, né? Eu me dedico à palavra do Senhor, então eu quero cuidar de mim, do meu corpo, que o meu templo, o meu corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, por isso,
E a gente consagra, às vezes, né, o nosso corpo para Deus com relação às coisas e a bebida também. Então, aqui, né, para deixar claro, não está escrito na Bíblia que é pecado tomar, é pecado embriagar-se. E quando que eu estou embriagado? Segundo a nossa lei, embriagado não. Quando eu estou fora dos meus controles normais. Se for dirigir, com 2 golinhos de cerveja, já não tem mais o discernimento. Então, que a gente, né, não seja vencido por uma coisa tão boba, né? A gente começa a fazer as boas escolhas. Então, eu falei um pouquinho mais sobre esse versículo justamente para trazer clareza com o objetivo aqui, nosso programa ATT, aprendizado, transbordo, né, transformação e transbordo, que eu entenda então por que eu não devo. Né? Eu devo fugir da aparência do mal, eu devo fugir das tentações. Às vezes não se tem o controle, então não faço, né? Provérbios 22. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Aqui, né, o versículo, quando ele usa a imagem de um rei, um rugido de um leão, por exemplo, ele quer estar falando sobre a prudência, sobre o respeito, né, à frente daquele que tem influência. Então, a fúria do rei é como um rugido de leão. Como que o rei vai se enfurecer? Quando ele não está sendo respeitado ou as regras não estão sendo respeitadas. Então, aqui está dizendo, e o leão, quando ele tem aquele rugido, ele para, né, a selva e todos correm, porque de verdade é algo muito sem controle vem. Então que não sejamos aquele que vai provocar a fúria. E quando fala o rei, fala de liderança, né? A fúria da liderança, a fúria do nosso pastor, a fúria dos nossos pais, a fúria do nosso chefe, a fúria do policial quando a gente está, né, numa blitz. Então que a gente seja esse que vigia e faz a coisa certa. Quem provoca peca contra a própria vida. Janice, por que está dizendo quem provoca a ira de uma autoridade comete um erro, né? Porque tem repercussão. Uma vez eu não fui sábia, minha mãe estava comigo, ela está na live, ela vai se lembrar. Nós paramos numa blitz e eu quis ser, porque formada em direito, conhecia, trabalhava no gabinete do juiz, toda arrogante, prepotente. O policial me parou numa blitz e ele também foi arrogante. Só que ali eu estava frente a uma autoridade. Em vez de eu ficar quieta e dizer sim senhor, eu quis falar de leis. E ele se sentiu ofendido. Sabe o que aconteceu? Ele continua trabalhando lá, que de vez em quando a gente passa, a gente vê o policial, a mãe ainda reconhece ele, eu não reconheço mais. A gente passa lá da 282, reconhece o policial, mas eu levei 7 multas. 7 multas. Cada vez que eu abria a boca, ele me dava uma multa. E aí, o que vocês acham disso? Será que eu fui sábia de abrir minha boca? Quem provoca a ira, né, do rei peca contra a própria vida. Então, que sejamos sábios. Tá aí meu depoimento para que a gente possa entender. Ele excedeu, por óbvio, 7 multas, né? Eu nem sei do que era tanta multa, mas eu perdi minha carteira, eu fiquei um tempo sem dirigir. Olha as consequências da minha boca. Então, né, o sábio, ele tem, né, tem o pensamento no céu, né, nas coisas de Deus. Hoje eu teria ficado quieta e dito sim, senhor, e talvez nem fosse multado, porque eu não estava fazendo nada errado. Fui parada e fui arrogante, comecei a falar, né? Então, o sábio, ele tem a boca comedida, que era o que eu devia ter feito, ficado quieta, né? E tem o espírito sereno, então a gente tem que achar esse tempo, né? Vamos lá que a gente está atrasado. Provérbios 23. É uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os sensatos se envolvem neles. Olha, exatamente o que eu estava falando. Qual é, né, uma honra para alguém ficar longe dos conflitos. Então, qual é a luta que você quer lutar? Por que a gente se mete tanto em confusão? Então já é tão difícil resolver a nossa vida, mas qual é, né? A gente tem que ter sabedoria para evitar os conflitos, né? E buscar paz. Então o que aqui está dizendo, ó? É uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os insensatos, que são aqueles que não têm a sabedoria, se envolvem neles. Então que a gente busque, né, não estar envolvido na confusão, a gente, né, não sejamos a gente tem que ser aquele que a gente vai, né, fazer com que se dissipe a confusão. Então, a gente está lendo, para quem está entrando aqui, a gente está lendo Provérbios 20, hoje é dia 20, nós estamos em Provérbios 24.
O preguiçoso não ara a sua terra no inverno. Por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada. Lá em Provérbios 6, a gente fala, né, Provérbios 6, 9, até quando vai ficar deitado, ó preguiçoso. O preguiçoso, ontem a gente leu que o preguiçoso até tem a comida no prato, mas ele tem preguiça de comer. Então, assim, o preguiçoso, ele não honra as possibilidades que Deus dá para ele. Então, que nós não sejamos o preguiçoso. Quando eu acordo e tenho a possibilidade de fazer diferente, hoje eu acordei e pensei, o que vou fazer diferente com relação a Sofia? Estou com um desafio com relação à minha filha, que é amada, que é querida, mas não estou mais conseguindo chegar no coração dela. Deus me falou no começo, eu falei, prioridade, tem que priorizar ela e entrar no mundinho dela, né? Entender, ter intimidade com ela, foi isso que a gente escutou na música hoje. Então aqui tá falando, né, Provérbios 24, o preguiçoso não ara a sua terra no inverno, né, então que sejamos diligentes como uma formiga, né, as formigas no verão, tá lá em Provérbios também 6:1, acho que é 6:1, fala da formiga, que ela é diligente, ela não tem líder, não tem ninguém que a governe, e ela vai lá e, né, faz tudo que tem que ser feito para poder ter alimentação para o inverno, ela faz no verão para ter comida no inverno. Então olha só, 24, o preguiçoso não ara sua terra no inverno, por isso no tempo da colheita ele procura e não encontra nada, não vai encontrar porque ele não plantou, não tem como colher quando não se planta, né? Provérbio 25, os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Olha só, os propósitos do coração humano são como águas profundas. Águas profundas, né? O que se acha em águas profundas? Né? Um tesouro, né? Nas águas profundas há algo valioso, né? Mas exige esforço e sabedoria e discernimento para a gente poder revelar isso. Então, olha, os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Como é que eu vou trazer à tona os propósitos do coração da Sofia? Né? A minha filha. Então, eu tenho que ser aqui, ó, sabe, ter discernimento, porque lá no fundo tem algo que eu preciso ajudar, né? Nós temos em Jeremias 17:9, nos lembra assim, enganoso é o coração, mas mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, Deus fala, águas profundas, né? Águas profundas, esconde riquezas, esconde coisas boas, esconde coisas ruins. Então, a gente tem que entender os propósitos profundos das pessoas. Só um sábio, né? Mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona, né? Amados, nós temos aqui, ó, às vezes a gente não sabe, né, o nosso propósito. Eu tenho uma passagem que eu gostaria de falar aqui, né, por que o sábio ele vai trazer à tona, né, os propósitos do coração, né, que estão lá no profundo. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar e ajustar a vida com quem a gente ama, né? Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa ser sal, a gente precisa ser luz, a gente precisa chegar no coração de cada um para que a gente possa. Eu não tenho como passar uma palavra se eu não consigo chegar no coração das pessoas. Então, qual é o objetivo? É abrir, né? Como que eu vou fazer isso? Se eu abrir um sorriso, eu abro a possibilidade da pessoa me retornar. Então, para eu ser sábio, eu tenho que começar a comunicar coisas diferentes. Então, eu preciso abrir um sorriso, dizer um bom dia, abraçar minha filha, filha, eu te amo. Comunicar coisas que façam com que ela desarme ou que as pessoas desarmem para que eu possa chegar no coração. Então, a gente tem que começar a refletir, o que eu estou comunicando? Será que eu sou aquela pessoa sisuda, fechada, que não estou chegando no coração de ninguém? E só quando eu chego no coração que eu descubro o propósito, se ele é bom ou se ele é ruim, né? Então, é sobre isso que está falando. Provérbios 26. Muitos proclamam... Deixa eu arrumar aqui que saiu o nosso som, né? Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Aqui está falando, né, da nossa própria vaidade, da vaidade que nós temos, né? Então a gente às vezes se exalta, muitos proclamam sua própria bondade, muitos falam de si próprio, mas quem é digno de confiança mesmo é aquele que não precisa falar, quem é.
Quem é digno de confiança simplesmente é, a gente consegue sentir, né? É muito fácil a gente ouvir falar, mas a gente ver e sentir é diferente. Então aqui no Provérbios 26 está dizendo, muitos proclamam a sua própria bondade, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, mas alguém que é digno de confiança de verdade é aquele que está ali quando eu preciso. Quem o achará? Está escrito aqui, que sejamos esse então. Esse que é digno de confiança, que seja um modelo de fidelidade segundo os olhos de Deus, né? 2 Timóteo 2,13 diz, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, tá? A promessa de Deus. Olha, quanto à fidelidade humana pode ser rara, Deus é eternamente fiel. 2 Timóteo fala, vou falar de novo, se somos fiéis, ele permanece, ele quem? Deus permanece fiel. Pois não pode enganar-se a si mesmo, né? Tá falando Deus cumpre e honra a sua palavra. Provérbios 27. O justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele. O justo é aquele que começa, né? O justo é o quê? O justo é o justificado, anda nos caminhos do nosso Senhor Jesus. Então o justo, ele tem a integridade como uma marca. O que é integridade, né? Vamos entender, ó, o justo anda na sua integridade. Integridade é integral. Eu sou integral. Eu ando numa integridade, é uma qualidade que é integral. Eu sou integral, eu sou inteiro aonde? Nos caminhos do nosso Senhor. Então, aquele que vem no culto só no domingo, né, tá na igreja no domingo e de segunda a sábado tá no mundo, ele não é integral. Ele é só 1/7 da sua vida, só no dia que ele vem na igreja que ele entra dentro da igreja. Então, o nosso convite é que a gente seja integral. Viemos para o nosso culto, mas voltamos com o culto dentro da gente, que a gente viva a palavra na nossa casa. Então, isso é ser integral. Então, o justo anda na sua integridade. Integridade é ser inteiro. Felizes são seus filhos, são os filhos depois dele. Por que está falando de felizes são os filhos? Porque os filhos vão estar nos vendo, né? Muito mais do que falando, a gente viu atrás ali que aquele que fala demais, né? Só fala, a gente precisa ver. Então os filhos vão ver o pai. E aí quando a gente faz isso, a gente vai ensinar, né? Pelo modelo, eles vão modelar a gente, né? Então temos que ser esse, né? Que teme ao Senhor, né? Aqui tem, olha só, em Salmos 12, 1, 2, fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz com seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha a promessa do nosso Senhor que está falando aqui, ó. Então, quando eu sou um inteiro, os justos são inteiros, são íntegros, né? Diz assim, vou ler de novo para que vocês guardem. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que tem extremo respeito àquilo que ele fala. E se compraz dos seus mandamentos, se alegra com seus mandamentos. A sua descendência, os seus filhos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Olha que coisa mais linda, vale a pena ser íntegro, amados. Nós vamos derramar essa integridade na nossa família. Chega da nossa família viver sob as heranças que não são boas. Está na hora de a gente plantar coisas boas para a nossa vida, para a nossa família. Provérbios 28, vamos correr, meu Jesus. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com seus olhos dispersa o mal. O rei aqui é a liderança, né? Então, quando se assenta para julgar, quando ele de verdade olha, ele dispersa com os olhos o mal. Vamos tocar, porque nós estamos demorando demais. Provérbio 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do pecado? Quem que pode dizer isso? Nós não podemos ser arrogantes, nós temos uma natureza pecaminosa, né? Aqui fala em Romanos 3:23, diz, né? Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, né? Quem crê que Jesus veio, né? Nosso Senhor e nosso Salvador, quem crê de verdade que Ele ressuscitou, está lá do lado do nosso Deus, quem crê nessa verdade, ele foi justificado, né? Dos pecados, foi limpo dos seus pecados. Mas aqui está falando
Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do pecado? Né? Não é assim, gente, é difícil, né? Que a gente possa ser uma pessoa que todo dia faça uma conferência para poder ver quem de verdade é. Eu tenho uma coisa que eu faço, não todos os dias, às vezes eu não me lembro de fazer, mas às vezes eu tô lá tomando banho e eu peço, Senhor, do mesmo jeito que eu tô tomando esse banho, tirando o meu suor, que o Senhor lave meu coração, do mesmo jeito que eu tô lavando meu corpo, né, com essa água, que o Senhor lave meu coração com o sangue do Cordeiro, para que eu saia renovada, que eu saia limpa, que eu saia justa daqui, que eu saia íntegra, para que eu comece tudo de novo. Então a gente tem que ser esse que pede todos os dias para purificar o nosso coração, e não aquele que diz, eu estou purificado. A gente tem que ser, né, um pouco menos orgulhoso, e Senhor, venha cá, me limpa, me ajuda, Senhor, porque com as minhas mãos eu não consigo, e a gente não consegue, esse mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno, a gente está cercado, os nossos olhos espirituais, se fosse aberto, a gente ia ficar louco, porque tem tanta coisa acontecendo na minha volta que graças a Deus eu não enxergo. Então, todo o tempo tudo vem para que a gente saia da glória de Deus e entre nesse mundo. Então tá aqui, nós precisamos ser vigilantes e dizer, Senhor, eu não consigo com as minhas mãos, vem, coloque seus anjos em volta de mim, se revista, né? Provérbios 20:10. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa como outra. Ontem a gente já leu sobre isso, né? Por quê? Porque quando eu tenho 2 pesos e 2 medidas, eu jogo fora a balança da equidade do Senhor. Então, ele não aceita, né? Eu tenho que ser justo no meus... Não posso ter 2 balanças, né? Eu tenho que fazer, aqui em Lucas 6:31 diz... Façam aos outros o que você quer que eles te façam. Será que eu gostaria que os outros também usassem de 2 balanças, 2 medidas para comigo? Eu não gostaria, então por que eu vou fazer? Né? Provérbios 20:11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto, né? Aqui está falando que até as crianças, dependendo das ações, a gente consegue conhecer, e consegue conhecer o pai também. A gente vê se a criança é mal educada, uma criança que, né, que ela tem uma influência negativa, ela, né, o fruto do casamento, o fruto dos pais são os filhos. Então, quando fala, até a criança se dá a conhecer pelas ações, e o que faz é puro e reto, se o que faz é puro e reto, né? Então, está dizendo, né, que seja, ou tanto faz se é uma criança ou se é um adulto, né, a gente consegue, por aquilo que a gente vê das ações das pessoas, se o que ela faz é puro e reto, né? A boca da gente, né, quando a gente fala muitas coisas, né, profere muitas coisas para os nossos filhos que não são boas, a gente está ali derramando uma desgraça na vida dela. E se aquela criança começa a derramar, ela vai na verdade, falar algo que ela está assistindo em algum lugar, então a gente tem que ser vigilante, né? Aqui em Provérbios 22:6 diz, instrua a criança no caminho que ela deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a minha função é ensinar. Se desviará, eu não tenho como vigiar o tempo todo, eu vou ensinar e vou orar e clamar para o meu Deus que ela continue nos caminhos santos do Senhor, mas sempre vai ser a escolha dela, né? Então, a gente tem que entender isso. Vamos lá, 20:12. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. O que está dizendo? O ouvido que ouve, né? O ouvido e os olhos são as portas, né, da nossa alma. É pelas portas da alma que tudo entra, tanto as coisas de Deus como as coisas do inimigo. Então, o que eu estou ouvindo e o que eu estou olhando? Então, ainda diz uma coisa mais séria. O ouvido que ouve, Deus criou o nosso ouvido, Deus criou o nosso olho. E foi o Senhor que fez, tanto um como o outro. Se ele criou o material, ele consegue enxergar aquilo que tu não enxerga, enxergar inclusive a tua intenção. Ele consegue enxergar o que está à frente de você e que você não vê, que está sendo falado e ouvido, né, que está sendo falado sobre o teu respeito do outro lado da parede, mas enxerga a intenção do teu coração. Então, esse nosso Senhor é aquele que tudo ouve, que tudo vê, que é onipotente, onipresente, e ele que criou. Então, que nosso olho, né, seja, e nosso ouvido seja porta para coisas boas. E a gente precisa aqui saber o que a gente está escutando, o que a gente está olhando, o que a gente está pensando, né? De pensar também, Deus chega no nosso profundo, né? A gente viu ali atrás. Provérbios 20:13. Não ame o sono para que não empobreça. Abre os olhos e você
terá pão de sobra. Aqui está de novo falando da diligência, né? Quem é, né, não ame o sono, aquele que está sempre cansado, né? Vamos sair dessa frequência, gente. Vamos fazer alguma coisa, mexer com o nosso corpo, melhorar nossa saúde, né? Então é sobre isso que está falando. Provérbios 20, 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Então, o que quer dizer? Um comprador diz assim, ele vai lá e compra negócio, vai lá e vai comprar um carro. Diz, esse carro está enferrujado, ele não presta, ele não vale tanto, ele denigre o bem que ele está querendo, mas ele está querendo. Ele denigre para tentar diminuir o valor desse bem, né? Mas quando ele vai embora, então ele se gaba do negócio que fez. Então, que a gente não seja essa pessoa, que a gente não menospreze o valor, né, do produto de outras pessoas, não seja aquele que vai fazer com apontar, né, desonestidade, manipulação dos negócios, que a gente seja puro, que a gente dê valor às coisas dos outros, que a gente seja aquele que faça aquilo que gostaria que os outros fizessem. É isso que fala. Que a gente tenha um coração puro, né, para fazer a coisa certa. Provérbios 20, 15. Há ouro em abundância e muitas pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Vamos ler de novo. Há ouro em abundância e muitas pérolas, mas as palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Então, olha o valor de uma palavra boa, né? Uma palavra que edifica. É mais, a gente viu lá em Provérbios, né? Busca a sabedoria mais como se busca a prata, mais como se busca o ouro, né? Então, que nós sejamos esse que esteja, né, que reconheça que a sabedoria, que a boa palavra, ela tem mais valor do que joias preciosas. A gente tem que... E como é que eu faço, Janice? Para eu ter uma boca que fale boas palavras, eu tenho que ter dentro de mim coisas boas, né? Então eu tenho que... mas eu sou meio tolo, eu sou meio inexperiente, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a parar de perder tempo com coisas do mundo, né? Coisas que não edificam o meu ser, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Tem gente que fica... Outro dia eu fui ver o celular da Sofia, ela tinha ficado 7 horas na internet. Nós temos que ser pais vigilantes, né? 7 horas. 7 horas é quase, é 1/3 do dia, né? Então, a gente, quase 1/3 do dia, então a gente tem que vigiar. Então, a gente precisa saber, para a gente deixar de ser tolo, colocar coisas boas na nossa cabeça. E como é que eu vou colocar? Vendo bons vídeos, boas, né? Boa leitura, né? Boas experiências. Eu preciso mudar aquilo que está enchendo o meu copo. Em vez de eu ficar enchendo o meu copo com água suja, eu tenho que colocar água limpa. Eu vou começar a ficar mais sábio. Provérbios 20, 16. Estou entrando na igreja. Meu Jesus. Vamos lá. 20, 16. Tome-se a roupa daquele que fica por fiador do estranho. Tome-se a roupa daquele que fica por fiador de estranho. Sirva ele de penhor, porque quem se compromete com sirva ele de penhor por quem se compromete com estrangeiros. Aqui lá em Provérbios 6 falava, né? Meu filho, se você serviu como fiador do seu próximo, né, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, você caiu na armadilha das palavras que proferiu. Aqui está de novo fazendo, né, te dando um conselho: não seja fiador, né? Se você for fiador, você vai ter que se comprometer de verdade e cumprir aquilo. A lei fala, né? A nossa lei fala, né, que se a gente é fiador, a gente tem que cumprir, tem que honrar. Se a pessoa não pagar, quem tem que pagar é você. Tá falando isso no 20:16. Provérbios 20, 17. O pão ganho com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Tudo que é ruim, né? Toda fraude, todo atalho, parece que eu estou ganhando alguma coisa, né? Mas não é bem assim, né? Então, o cristão verdadeiro, ele já entende, né? Ele foge da aparência do mal, né? Fuja da aparência do mal. Então, às vezes, o que é, Janice? O pão ganho com fraude pode ser gostoso. O que a gente pode pensar nisso? Por exemplo, qual que é fraude, né? Fraude, por exemplo, é eu comprar uma roupa que seja uma roupa que seja dessas falsificadas com a marca, né?
quem criou a marca, ele desenvolveu, ele criou um nome, ele gastou muito dinheiro, tempo, dedicação e criou um conceito, criou uma marca. Aí vem alguém, simplesmente coloca a mesma marca, né, daquela marca lá na roupa. Eu não uso. E eu ensino a minha filha a não usar, porque assim eu estou honrando quem fez o que fez lá de primeiro. É a mesma coisa que eu, né, que a gente ficar aqui deturpando, né, ou usando, né, algo que outro fez sem dar mérito ao mérito. Então, eu não gosto. Então, a fraude é com isso. Por exemplo, a fraude também não, mas eu tenho aqui um gato de internet ou um gato aqui de canais de mídia aqui, ou de, sei lá, ou de filmes. Não é certo, gente. É certo isso. É a mesma coisa que você pegar as fitas. Vamos ver, uma vez, como é que funcionava a internet. Ai, caiu nossa internet. Caiu minha internet aqui, eu vou tentar ligar de novo. Meu Jesus. Ai. Conectamos. Quem tá aí, que tá na rádio, se eu não consigo nem ver se tá funcionando. Espero que sim. Alô? Acho que sim. Vou falar com quem tá na internet aqui, quem tá na live do Instagram. Minha rádio, não sei se tá ao vivo ou não agora, fiquei sem saber. Parece que sim. Sim, a mãe tá falando que tá escutando minha live, assim, na internet aqui sim, mas na rádio não sei. Aí eu tinha que ver com o meu pastor aí, que tá, o pastor Ricardo, vamos ver se ele tá escutando para que a gente saiba. Vou perguntar para ele. Consegue ver se está no ar? Vamos ver se ele vai falar. Mas vamos continuar aqui, né? Eu estava falando, e eu não vou deixar de falar sobre os canais de internet, ou os canais de filmes. Mas eu vou, né? Mas aqui não paga. Gente, assim, ó, vamos imaginar que eu tenho uma locadora. Que é a mesma coisa o Netflix é uma locadora hoje dos moldes, né, os modernos. Mais uma vez tinha lá a locadora do bairro. Se eu pego um filme da Netflix ou faço uma coisa sem pagar, é a mesma coisa que eu abrir a janela da locadora e furtar aquele filme, assistir e devolver. Eu estou fazendo certo? Eu não estou fazendo certo. Então, assim, ó, é tão barato. Hoje, é R$19,90, parece que eu estava vendo Netflix. Então, faça a coisa certa. Você quer ser abençoado, mas na tua casa está cheio de coisa errada. Tem gato de energia, desculpa falar. Coloca amor nas minhas palavras e aí, ó, não quero fazer confusão com ninguém. Eu tô aqui falando que é o certo e que é errado. Então, a gente tem que se fazer uma conferência. Não podemos ter gato de energia, não podemos ter gato, sei lá, o facilitador de canal, de stream, né? Que a gente faça o pagamento, que a gente use roupa. Eu não tenho roupa. Vocês não vão me ver com roupa de marca, porque eu não tenho. Por que você não tem? Porque quando eu quiser comprar, eu vou querer uma bem cara. E eu acho que hoje eu ainda não quero, não preciso disso. Então, eu tô lá com uma roupa que não tem uma marca e tá tudo bem. Então, eu não preciso mostrar, porque a marca é mais para mostrar para os outros, né, que o meu valor, e eu conheço o meu valor. Eu sei quem eu sou, então eu não preciso da marca. Será que nós conseguimos entrar? Não consigo saber ainda se eu tô na rádio ou não, mas eu vou continuar falando com quem está aqui na internet. Então, aqui parece lento, vamos. Então, pão ganho com fraude até pode parecer gostoso, mas depois a boca se encherá. Sempre vai ter, gente, não pense que aquilo que tu vai fazer não vai ser visto. Deus sonda o nosso coração, sonda quem é, e o nosso resultado vai vir. Às vezes o resultado não está bom porque a gente não está fazendo a coisa certa, a gente tem que fazer uma avaliação. Provérbios 20:18. Vamos ver aqui com o pastor se ele consegue ver. Não sei se está, eu não consigo, não vou encerrar aqui.
Tá, 20 e 18. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça guerra com prudência. Olha só, primeiro está falando de termos bons conselheiros. A gente já falou sobre isso. É necessário que tenhamos bons conselheiros. Quem que são os bons conselheiros? Aquela pessoa que tem um fruto. Se eu quero abrir uma padaria, eu vou perguntar para alguém que já tem uma padaria de sucesso se é um bom negócio. Se eu quero ser uma boa mãe, eu vou buscar conselhos em quem tenha filhos. Não dá para pegar conselho de quem nem filho tem para como ser uma boa mãe, uma esposa. Pastor, isso está no ar, que bom, eu fechei e abri de novo, então estamos no ar. Então aqui, os planos são estabelecidos mediante os conselhos, então temos que ter bons conselheiros. E aí fala na continuidade, faça guerra com prudência. Se preciso, né, nem sempre, ali a gente lá no 1, no 2 fala, né, que a gente tem que ser sábio, não entrar na guerra, mas se eu precisar que eu seja prudente no fazer, né, a prudência de fazer. Né? Até porque, amados, quando a gente começa a conhecer as palavras do nosso Senhor, Ele nos promete que a gente, não promete que a gente não vai ter guerra, né? Então a gente sempre vai ter as guerras, e que o convite é para que a gente tenha essa guerra com prudência, né? Lá em Isaías 43, 2 declara, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando andar pelo fogo, você não se queimará. Então está falando aqui, né, que as guerras vão existir, que eu passe com prudência, que eu seja cauteloso, sábio, que eu tenha a boca comedida, e aí eu vou conseguir passar pela água, não irei me afogar, vou passar pelo fogo e não serei queimado. Essa é a promessa de Deus, que linda, né? Provérbios 20, 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará e na mais densa escuridão. Olha que sério. Primeiro, quando a gente começa a falar que se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, então se uma pessoa amaldiçoar o seu progenitor, né? Então aqui está falando, né, da importância de nós guardarmos o primeiro mandamento lá da lei de Deus, aquele que a gente aprende até quando a gente é católico, né? Amar a Deus sobre todas, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Não é o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui está falando da importância do mandamento de honrar pai e mãe, né? Então, e a gente tem que ser grato. E aí você fala assim, não, você não conheceu meu pai, você não sabe, ele foi ausente, não importa, gente. Ali está dizendo que é pra gente, né, quando a gente honra, é pra gente honrar independente do que eles foram, independente do que eles fizeram. A gente não conhece, não sabe o que eles passaram, nós não sabemos o que eles passaram, nós só sabemos que eles fizeram o melhor com o conhecimento que eles tinham. Ah, mas meu pai não fez o melhor, tu não sabe os desafios que ele teve. Então, o que a gente tem que fazer? O que Deus nos ensina aqui? Que a gente tem que perdoar. Perdoar, respeitar, mesmo diante das falhas, né? Ser grato por aquilo, né, que foi, pela vida. Eles te deram a vida, né? Na verdade, o Senhor Deus soprou o Espírito dele sobre você, mas quem, né, deu a vida foi o pai e foi a mãe. Então, a gente tem que ter gratidão, perdão e respeito, né? Mesmo que tenha falhas. Por quê? Aí tá falando... Se você não tiver isso, a sua lâmpada se apagará. Se tem uma lâmpada, vai se apagará na mais densa escuridão. Você vai ficar sem rota, sem destino. Ele está te dizendo que você não vai ter... você vai estar no escuro, você vai se afastar da luz, da paz. Não faça isso. Meu Jesus, é muito sério isso. Na verdade, ainda tem uma promessa para quem não honra pai e mãe, né? Terão dias encurtados para você ou sua descendência nessa terra. Então, a gente tem que pensar... em fazer, né, de verdade, porque a gente quer agradar o coração de Deus, mas se nós não fizermos, olha o tamanho do pedágio que se paga, esses dias diminuídos para mim e para minha descendência. Não quero isso, então vou fazer o quê? Vou honrar. Provérbios 20, 21. A pose antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O que é, né? A pose antecipada. Eu já nem ganhei a herança. Vamos só olhar como está aqui. A pose antecipada de uma herança. Eu nem ganho dinheiro, já estou gastando. Mais ou menos isso. Então, a gente precisa ter paciência para receber, para ver se está certo. A gente tem que agir como já tivesse recebido com sabedoria. Então, a gente precisa ajustar a nossa postura, né? E ter a tranquilidade de esperar receber de verdade, para a gente poder não queira apressar a bênção do nosso Senhor. Então, espera, confiando que Ele é perfeito, o tempo dele é perfeito. Então, age da maneira correta, tenha paciência, seja grato com o que você já tem hoje. Provérbios 20, 22. Não diga, vou me vingar do mal. Espero que o Senhor
e ele espere no Senhor e ele o livrará. Então nós não somos os vingadores do futuro, nós não somos aqui, né, os vingadores. Eu gostava daquela série. Então não diga eu vou me vingar, espere no Senhor, entrega. E olhe, e só olhe com seus olhos. Lá fala, nós temos uma passagem que fala, e com os teus olhos contemple, né, o castigo dos teus inimigos. Acho que não me lembro de onde é que está isso. Provérbios 20, 23, acho que é Salmo 91, né? Provérbios 20, 23. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta, não é boa. Aqui ele está falando da equidade, né? A equidade de Deus. Não, a gente já falou isso ali em cima. Por que o Provérbios se repete? Porque ele quer dar ênfase. Ele quer te mostrar o que é importante. Então, nunca use 2 pesos. Ninguém gosta, né, gente? Quem que gosta de 2 pesos, 2 medidas? Ninguém gosta disso, né? Então, que a gente não seja isso. Hoje a gente tem uma mensagem do pastor Ricardo, daqui a pouco eu vou passar ela, vou apurar aqui para passar uma mensagem do pastor Ricardo, maravilhoso aqui. Aqui no Instagram a gente não vai conseguir passar, porque a gente consegue passar pelo meio aqui, né, da rádio, mas a gente faz um convite para quem está no Instagram aqui, que a gente já fica grato de estarmos com vocês, lá no YouTube também para me assistir, mas que vocês também um dia desse possam escutar a gente na rádio. Tá ali na link da minha bio, a gente consegue ali baixar o programinha ou olhar pelo link no computador, é bem fácil. Provérbios 20, 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender seu próprio caminho? Aqui está nos dizendo, né, que é o Senhor que guia o nosso caminho, mesmo quando a gente não consegue compreender, né, os propósitos e a direção. Esse versículo está te chamando e está me chamando a confiar no seu tempo e na sua soberania, na sua, né, sabedoria. Provérbios 20, 25. É uma armadilha dizer antecipadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Olha só, bem complexo isso aqui. É uma armadilha dizer antecipadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Aqui está nos advertendo, né? Aqui a gente está tendo uma advertência aqui que a gente precisa ser prudente antes de fazer promessas ou compromissos. Olha só, é uma armadilha dizer antecipadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O voto é se comprometer. Então, a gente tem que olhar muito sério para aquilo que a gente se compromete, fazer ainda mais se a gente, né, fez um voto ao Senhor. Então, lá em Eclesiastes 5, 4 diz assim, quando você fizer um voto a Deus, não demore a cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, faça uma conferência. Se você fez uns votos aí, Senhor, se acontecer isso na minha vida, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Senhor, se eu conseguir esse emprego, eu vou dar o primeiro salário de premissa. Senhor, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Veja se você fez esse voto, confere, vá cumprir, vá pagar teu voto. Porque você já fez, já se comprometeu. E aqui está dizendo, Deus não se agrada. Então, talvez a bênção não tenha chegado até você, ainda aquilo que você quer, porque quando Deus te deu uma parte, você ofereceu você tinha uma coisa para fazer para Deus e você não cumpriu. Então, faça uma conferência. Provérbios 20, 26. Meu Jesus, a hora. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. Aqui está falando, né, da justiça da liderança, destacando que o líder sábio ele sempre vai discernir entre o certo e o errado, né? Provérbios 20, 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, o que a gente tem que ter aqui? Aqui está falando o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Na verdade, o espírito do ser humano é aquele, né, ele tem que estar alinhado com a vontade do nosso Deus, até porque o espírito é de Deus, então a gente precisa alinhar a vontade. Deus vai estar sempre nos sondando, né? O espírito humano é um ponto de conexão com Deus. Então, aqui está dizendo, ó, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina, Deus examina o mais profundo do nosso ser. Nada fica oculto, gente. Quem acha que está escondendo algo do nosso Senhor está equivocado. Provérbios 20, 28. Bondade e fidelidade servem ao rei. É com bondade que ele sustém seu trono. Aqui está falando da liderança, né? Uma liderança bondosa, uma liderança fortalecida, né, pela fidelidade. Uma boa liderança, as pessoas segue esse líder pelo exemplo, né? Não é uma liderança impositiva. E Provérbios 20, 29, a glória dos jovens é a sua força.
Vamos lá. A glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Então aqui está falando que tanto a virtude, né, da juventude, a força da juventude, quanto a beleza dos velhos pelos seus cabelos brancos. Aqui cabelos brancos, né, uma coroa de cabelos brancos. A gente viu lá em Provérbios 16, né? Os cabelos brancos são uma coroa de esplendor e só se tem mediante uma vida justa. Quer dizer que aquele que tem vida justa tem uma vida longa e aí é coroada com cabelos brancos. Quem tem cabelos brancos, né, a gente consegue dizer, nossa, que ele teve uma vida longa, né, e justa, gente. Então aqui está falando que tanto a glória dos jovens quanto a beleza dos cabelos brancos, né, é glória, né, que Deus se agrada tanto de uma coisa como a outra, né. Ah, não, tem 20 e 30 ainda. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Aqui, esse versículo está dizendo que a disciplina e a correção podem trazer purificação e transformação. Podem. Então, o que está dizendo? Os vergões das feridas purificam o mal. Então, os açoites limpam mais íntimo do corpo. Quer dizer que, às vezes, o castigo, né, correto, surte um efeito positivo. E a gente, né, mesmo que ele seja mais forte. Então, a gente tem que olhar para isso, né, corrigir em amor, né? Corrigir em amor. Provérbios 3,12 declara: o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz com o filho, de quem deseja o bem. Então, que a gente seja esse pai que disciplina em amor. Amados, terminamos a leitura, meu Deus, tão longa, né? Eu estou me delongando tanto, mas eu gostaria que vocês tivessem amor a essas palavras. Eu vou fazer uma oração para encerrar agora aqui na internet e nós vamos passar a palavra do pastor aqui na rádio, porque nós temos uma palavra poderosa. Eu gostaria de passar ela para vocês, mas eu não consigo, para quem está na live. Então vamos lá. Aquieta teu espírito agora, vamos fazer uma oração, entregar a Deus o nosso dia, pedir para que essas palavras edifiquem a nossa vida. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por cada ensinamento de Provérbios. Que esse ensinamento ilumine o nosso caminho, Senhor, e transforme o nosso coração. Pai, hoje nós somos lembrados da importância da disciplina, da sabedoria, da integridade, de entregar ao Senhor os nossos caminhos, de podermos seguir no caminho reto, Senhor. Que o nosso espírito seja lâmpada, que ele brilhe intensamente, refletindo a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua justiça, Senhor. Pai, nos ensina a ter um coração puro e humilde, né? Pronto para ouvir a Sua correção, que a gente consiga ouvir, amar a correção, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que está ouvindo, traga paz a essa pessoa, a família, dê entendimento, sabedoria para lidar com aquilo que ele não consegue, dê estratégia para lidar com os nossos filhos, com as pessoas que vamos encontrar hoje, que a Tua presença, Senhor, nos acompanhe hoje em cada decisão, em cada palavra, em cada momento. Em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, o nosso dia, o nosso coração, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu me desfaço agora aqui, desligo do pessoal que está aqui na minha live. Obrigado por você estar aqui. Amanhã é dia 21, Provérbios. Dia 21 a gente está na Maratona da Sabedoria. Vou desligar aqui e continuar na rádio, que eu tenho muitas coisas para passar. Vamos ver se eu vou conseguir.